Então, uma vez eu vi ensinamento do Ajahn Jásaro em tailandês, não sei se ele já ensinou isso em inglês ou não, mas eu lembro dessa palestra em tailandês, que ele fala sobre culpa, como lidar com a culpa, né? Na verdade, ele fala uma coisa bem interessante, ele ensina um jeito mais inteligente, né, de usar culpa, que isso é uma coisa que eu já tinha pensado antes, né? Na verdade, a gente demoniza essas coisas porque a gente não é hábil em utilizar, né? O Buda ele não tinha nenhuma crítica assim às pessoas a sentirem culpa, né? Só que tem que ser feito de maneira inteligente, né? Por exemplo, as pessoas exageram, né? Ficam obcecados, né? Mas na verdade você deveria ter o que chama em Pali Hiri Ottappa, que é medo e vergonha de fazer coisas erradas, né? Na verdade, sabe que eu não me lembro de culpa nos sutras. Mas tem essa noção, né, de você saber que aquilo é errado e se esforçar para não fazer novamente, né? Mas sentir culpa no sentido de ficar se odiando, de ficar com raiva de si mesmo, não tem tanto assim, mas tem essa ideia de você sentir vergonha, sabe? Você tem uma noção, não é assim, qualquer coisa vale, tá tudo bem, importante a gente estar de bem consigo mesmo. Tem que ter noção, né? Tem que ter uma noção de certo e errado, de bom e ruim, né? De feio e belo, né? E você sente vergonha de fazer coisas feias, coisas sujas, né? Sente medo, né, das consequências do mau karma, das más ações, né? Mas no Ocidente a gente tem muito essa questão da culpa, né? Não sei, na Tailândia parece que não tem muito isso, né? Na Tailândia, a cultura tailandesa, talvez porque não é uma cultura cristã, né, ou judaica cristã, né? Não tem muito disso, né? Inclusive tem algumas coisas que você observa, né? Como por exemplo, alguns mestres tailandeses são muito bravos, mas absurdamente bravos, assim, de gritar com o monge e dar bronca, assim, absurdo, assim, né? É... Mas os monges tailandeses ouvem e, às vezes, até continuam fazendo aquilo errado. Aí, sei lá, não gera a mesma reação que você imaginaria geraria num ocidental, né? Acho que eles entendem que aquilo não é, eles não têm essa neura tanta, assim, né, eles levar uma bronca para eles é normal, assim, eles ficam muito estressados, não ficam agitados, né? Eles ouvem a bronca, ok, cap. E aí vão embora. Aí demora uma semana, começa a fazer aquela mesma coisa errada que ele fazia antes e continua fazendo. Aí o mestre vai lá dar outra bronca absurda nele. Aí, ok, cap. Aí semana que vem tá de novo. Eles não têm uma noção assim de ficar se sentindo culpado, ficar. Né? Então tem seu lado bom, tem seu lado ruim também, né? Então, às vezes é meio difícil manter disciplina no mosteiro, né? Às vezes, a maioria dos mosteiros tailandeses, o mestre tem que dar broncas periódicas, né? Periodicamente, a cada uma semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, tem que sentar e soltar aquela bronca em todo mundo, né? Tá muito barulho, vocês estão muito preguiçosos, vocês estão chegando atrasados para meditação. Eu passei não sei aonde, estava sujo, ninguém limpou, por que vocês não limparam? Né? E dá uma bronca, sempre dá umas broncas nesse sentido, assim. Isso é uma coisa recorrente, né, no mosteiro tailandês. No mosteiro ocidental eu nunca vi acontecer, né? Porque, primeiro, os monges eles já são meio tensos, né? Então eles não são muito relaxados, né? Então isso tem uma vantagem que o local é sempre limpo e organizado, né? Mas tem a desvantagem que eles são bastante tensos e não relaxados, né? Então eles são meio estressados, né? Já os monges tailandeses são muito relaxados, né? Então tem uma vantagem que eles estão sempre de bem, tranquilos, né? Mas a desvantagem é, às vezes, o mosteiro não fica muito limpo, né? Às vezes o pessoal fica conversando, dando risada, contando piada, né? Aí você ouve o barulho, às vezes o pessoal se reúne na cabana de um lá e fica lá conversando à noite, né? E todo mundo ouvindo aquela conversa durante a noite. Alguém tem que ir lá e dar uma bronca neles, falar para eles parar de conversar, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa você nunca encontra no mosteiro ocidental, né? Pelo menos nos mosteiros que eu já estive, né? Os monges são bem disciplinados, bem organizados, né? O mosteiro é super limpo, né? Não tem nada fora de lugar, né? Então não precisa dessa bronca toda, né? Não tem, e mesmo se desse essa bronca, o resultado às vezes não é bom, né?
quando você dá bronca nos ocidentais, eles ficam super estressados, ficam se sentindo péssimos, né? Ficam carregando a lembrança daquela bronca pro resto da vida, às vezes. Então é diferente cultura, né? Então não tem muito nessa essa história de culpa, muito na cultura tailandesa. E também no budismo como um todo, eu acho que não tem muito disso, né? Mas tem a questão da vergonha, né? Vergonha, com certeza, o Buda falava a respeito, né? Que é importante a pessoa ter vergonha de agir mal, né? E com relação à culpa, né? Só o sentimento de culpa, só até enquanto você não... Se você esconder, né, a sua infração, né? Se você fizer algo errado, né? Então você admite que fez errado e pronto, acabou. E se esforça para não fazer novamente, né? É só isso, né? Esse o tamanho da sua tarefa, né? Não tem que ir muito mais longe do que isso, né? Você simplesmente reconhece que estava errado, né? Que admite que estava errado e se esforça para não mais cometer aquele erro, né? Então, mas já os ocidentais é um problema, né? A questão da culpa. Eles ficam remoendo e se agredindo e também tem um pouco de vaidade também envolvido. Acho que eles têm esse desejo de ser uma pessoa perfeita, né? E aí, quando tem uma memória ruim de algo errado que eles fizeram, eles ficam se agredindo, né? Mais por vaidade mesmo, que eles não queriam jamais ter cometido um erro, né? Eles ficam ali se agredindo, se torturando, porque estraga aquela história, né? De eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu faço tudo legal, né? Eles têm, acho que um pouco do ego se envolve muito nisso também, né? Mas o Ajahn Chah tem esse ensinamento bacana, né? Que em tailandês seria essa frase, fica bem tem um som bem fácil de lembrar em tailandês, né? Como é que é? Mai hai pai toeng, mai hai pai kile. Você perdoa a si mesmo, você não perdoa as quilessas, né? Então, sempre que você faz algo errado, você pode e deve perdoar a si mesmo, né? Mas você não precisa perdoar as quilessas, né? Os padrões mentais que levaram você a agir daquela maneira, né? Então, em geral, né, eu falo para as pessoas se as pessoas se sentem resolutas o suficiente, né? Se elas têm força de vontade suficiente, se elas entendem que elas têm disciplina o suficiente, se elas têm sinceridade consigo mesmo o suficiente, né? Em geral, eu falo para elas, não perca o tempo sentindo culpa, porque não é útil, né? É algo que atrapalha mais do que ajuda, né? Se você tem essas qualidades, né? Se você não tem essa qualidade de disciplina, de sinceridade consigo mesmo, de clareza de propósito, né? Eu até acho saudável a pessoa sentir culpa, né? Porque é uma forma de controlar aquele comportamento, né? Porque por mais que culpa seja uma coisa que agita e perturba a mente, ainda assim é melhor do que agir mal, né? Entre agir mal, né, e não sentir culpa, e não agir mal, mas sentir culpa, a segunda pessoa é melhor, porque pelo menos você não comete aquele ato, né? Você não agride os outros, você não rouba, você não comete adultério, você não diz mentiras, né? Você não agride as pessoas, etc. Então é uma forma de conter o seu comportamento, né? Mas é uma forma agressiva de conter o comportamento. Então ela não é uma coisa muito elegante, não é uma coisa assim que pacifique a mente, né? Você evita o mau comportamento, mas você paga um preço por isso, né? Cria agitação mental, cria conflito interior, cria raiva contra si mesmo, né? Cria ódio de si mesmo, né? Sabota a sua autoestima, sabota o seu bem-querer por si mesmo, sabota o seu equilíbrio mental. Se você fizer isso constantemente, isso acaba virando uma patologia, né? Vira uma patologia, a pessoa começa a manifestar isso de todas as maneiras esquisitas, assim, né? Casos desde perversões sexuais até distúrbios psiquiátricos, né? As pessoas começam a manifestar todo tipo de coisa, né? Por causa dessa obsessão com a culpa, né? Aquilo vira uma doença mental, né? Então, mas essa estratégia da Jan Assaro me parece muito inteligente mesmo, porque você fala, tudo bem, sinta a culpa, né? Não perdoe,
né? Fica com raiva, mas fica com raiva das quilessas, né? Não fique com raiva de si mesmo, né? Separe, porque isso é importante tanto para você não ter esse efeito negativo, né? De ficar com raiva de si mesmo, ficar se odiando, de ficar se torturando, sabotando a sua saúde mental, né? E ao mesmo tempo você tem esse efeito positivo de que é você realmente identifica, né? Quem é a pessoa culpada nisso aqui? Quais são os aspectos da mente que realmente estão gerando esse problema para você poder trabalhar neles, né? Você fica... se você não identifica aonde está o problema, né? Você não tem como trabalhar naquilo, né? Então você aplicar a sua raiva no local correto, né? Pode ser muito útil, na verdade, né? Tem alguns mestres... Na Tailândia, geralmente, fazem... No Ocidente, as pessoas não fazem isso porque dá errado, né? Mas na Tailândia, eles ensinam, assim, a ficar com raiva das quilessas, né? Sinta a raiva das quilessas. Sinta a raiva da ilusão, do desejo, da ganância, né? Eu confesso que faço muito isso, né? Eu fiz isso muito. Não sei se hoje em dia ainda faço isso ou não, mas antigamente eu fazia bem isso também, sabe? Não me criava problemas, né? Eu acho que minha mente não... Eu não sou muito inclinado à raiva de si mesmo, a ficar com culpa, ficar com depressão, me sentindo mal, assim, eu não tenho muito esse problema, né? Então, para mim não deu problema fazer isso, né? Então, eu ficava com raiva da preguiça, né? Tava com preguiça de levantar, eu usava raiva, eu ficava, sou idiota, levanta! E não, se a pessoa já é muito raivosa, já tem muita baixa autoestima, ela faz isso, pior ainda mais, sabe? Ela começa e passa do limite, né? Mas se a pessoa não tem muito problema de baixa autoestima, quando ela faz isso, não cria um problema muito sério, sabe? Tem espaço para manobra, né? Então, na Tailândia é muito comum isso. Na Tailândia, os mestres são muito rigorosos, muito bravos, né? E isso vira um hábito mental também, né? Você ter essa disciplina, né? Mas você tem essa clareza, né? Eu tenho raiva das quilessas, não tenho raiva das boas qualidades que eu possuo, né? Você separa, né? Que nem o Buda ensina nos suttas, né? Você identifica quais são os bons e os maus pensamentos, quais são as boas e as más qualidades. E aí você tem raiva das más qualidades, né? Você fica sentindo raiva das más qualidades, né? Então, quando você faz algo errado, né, você para e pensa, né? Por que eu fiz isso? Qual foi a má qualidade? Qual foi o padrão mental que me levou a agir dessa maneira? Foi o egoísmo. Foi a raiva, foi o rancor, foi a inveja, né? Você fica com raiva da inveja, não de si mesmo, né? Fica com raiva da ganância. Você fica com raiva da preguiça, né? Por causa da minha preguiça, eu não fiz aquilo. Porque eu não fiz aquilo, aconteceu esse problema, né? A culpa é minha. Não, a culpa é da preguiça. A culpa é da preguiça. Então você trabalhe, né, para se livrar da preguiça, né? Então, faz uma boa diferença, sabe? Você ter essa clareza, ter essa noção, né? Eu acho que faz uma boa diferença. Os monges tailandeses fazem isso. Os monges ocidentais, você não vê muito esse tipo de ensinamento, porque não dá certo. Os ocidentais são todos travados e traumatizados emocionalmente, tem muita baixa autoestima, né? Por causa da educação cristã, judaica. O pessoal já vem travado desde antes já, né? Então você vê os mestres ocidentais, né? Os Lampo-Passa, Lampo Medo, né? Todos esses mestres, eles estão let go e relax, let go. Aí você ouve o mestre holandês, eles são os preguiçosos, faça isso, se não fizer isso, tem que pegar firme, tem que lutar, tem que ganhar. Os ocidentais ouvem isso e eles começam até a tremer de tanta ansiedade que eles sentem, né? Mas os tailandeses ouvem isso e eles ficam tranquilos, né? Eles não criam muito problemas, né? Então tem que saber, né? Também saber olhar qual é a sua situação e avaliar, né? Se esse tipo de atitude é útil ou não no seu caso, né? Mas é um ponto de vista assim, interessante, né? Você pensar, né? Tem que perdoar a si mesmo, mas não perdoa as quilessas, né? A si mesmo você perdoa a si mesmo, né? Mas você não perdoa as quilessas, né? Porque se você tentar simplesmente fingir que nada aconteceu, falar, fiz isso errado, mas tudo bem, não tem problema, não. Ou você vai cair na negligência, né? Vai se tornar uma pessoa negligente e desrespeitosa, uma pessoa sem
Uma pessoa, como é que chama? Uma espécie de sociopata, né? Se você não tem esse senso de vergonha de certo e errado, né? Qualquer coisa que eu faço, tudo bem, não tem problema. Não, tem problema sim, essas coisas não devem ser feitas, né? Não é correto agir dessa forma. Só que você não fica transformando isso em eu, né? Eu tô errado, eu sou ruim, eu não presto, é minha culpa, né? Eu. Aí você para, né? Fala, não, dentro desse eu tem muita coisa, não é tudo aqui dentro que é culpado disso, né? Aqui dentro também tem boa intenção, né? Aqui também tem noção, né? Só o fato de você ter noção que você fez algo errado já é algo para você ter um certo respeito por aquilo, sabe? Esse aqui é algo bom em mim, né? Eu sei que isso está errado. Isso é algo bom, essa noção de que isso está errado, essa percepção, né? A capacidade de admitir, né? E reconhecer, realmente, eu errei, né? Isso é algo bom, isso é algo nobre, né? Então, se você junta tudo e fala, eu sou culpado, eu não presto, você está sendo injusto, né? Você está agredindo boas qualidades mentais que não mereciam ser agredidas, né? A qualidade da compaixão, a qualidade do bem-querer, a qualidade da responsabilidade, a qualidade do respeito, né, pelos outros, etc. Né? Então, você acaba atacando, né? Você acaba sabotando as suas boas qualidades também. Né? Então, uma boa estratégia é essa, se separa. Né? Fala, bom, quem foi que me levou a agir dessa forma? Né? Quais foram as qualidades mentais que fazem com que eu haja dessa maneira? E aí você fica com raiva só delas, né? A qualidade da disciplina, você não fica com raiva. A qualidade do bem-querer, você não fica com raiva. A qualidade dessa noção, né, de responsabilidade pessoal, né? Você não fica com raiva. Você não fica com raiva da inteligência, da sabedoria, né, da paciência, etc. Você fica com raiva da preguiça, fica com raiva da raiva, fica com raiva do rancor, fica com raiva da inveja, fica com raiva da impaciência, fica com raiva da falta de inteligência, falta de percepção. Né? E aí você trabalha, né? tendo identificado o seu inimigo, né? Você trabalha para, como é que chama? Enfraquecê-lo, né? No começo você trabalha para enfraquecê-lo, você não vai, talvez querer que ele desapareça seja um pouco radical demais, né? Mas você trabalha para enfraquecê-lo, trabalha para que ele perca força, trabalha para que quando ele surgir você não seja mais escravo dele, né? Você rapidamente reconheça que ele está presente e rapidamente se proteja, né? Não deixe ele dominar a sua mente e arrastar você de novo, obrigar você de novo a realizar maus atos, né? Então você treina a si mesmo, adestra a sua mente, purifica a sua mente, né? Você purifica a sua mente. Uma coisa que é muito bom, que eu gosto muito de sentir raiva, é da falta de inteligência, né? Não é sentir raiva, não, mas é uma noção assim de... não sei como explicar. É como se... É um trabalho que sempre vale a pena ser feito, né? Então, aprender algo novo sempre tem algum valor, sabe? Às vezes eu fico com preguiça de aprender coisas novas. Mas às vezes eu falo, não, isso é útil, né? É útil. Aprender algo novo é sempre bom, né? Você passar por experiências, né? Se você é uma pessoa inteligente, né? É sempre algo bom, né? Tem sempre algo que pode ser cultivado daquilo, né? Uma boa qualidade que você pode treinar naquela situação, né? Ou mais um conhecimento que antes você não tinha, né? Uma experiência que antes você não tinha, né? Você nunca presenciou uma pessoa agindo dessa maneira. Falei, bom, agora eu presenciei. Estou vendo aqui, ó, tá aí. A pessoa realmente está fazendo isso. Eu nunca imaginei na minha vida que alguém fosse fazer isso, mas aqui está. O cara tá fazendo isso. Ok, aprendi algo novo hoje.
Tá aí. Se as coisas você ouve falar na televisão, você ouve ler no jornal, fala, nunca achei que eu ia de fato ver a pessoa falar, tá aqui, a pessoa tá fazendo isso, existe de verdade. Legal. Então, você aprende, né? Você presencia, você acumula experiência, né? E... Então é isso, né? Você ter essa noção, né, de separar as coisas. Se você for hábil, né, em separar as coisas, se você for hábil em, em mirar, né, a sua sensação de culpa no local certo, né? Eu até enxergo que algo pode não ter problema, sabe? Não tem muito problema. Né? Em geral, eu não recomendo as pessoas fazerem uso de culpa, mas se você tiver essa habilidade, essa destreza, né, em separar e não deixar isso vazar para as demais partes da mente, então até que algo pode ser útil, sabe? É uma forma de conciliar as coisas. E eu estava falando, né, se você não tem como você, uma pessoa sã, não tem como simplesmente fingir que nada aconteceu. Né? Você não vai conseguir se convencer. O máximo que você consegue fazer é empurrar a culpa para debaixo do tapete, né? Tentar esquecer, se distrair. Né? Aí que o pessoal fica, né? Ouve música, vai fazer isso, vai fazer aquilo, para se distrair, né? Começa a acumular um monte de tensão e conflito interior, né? E aí a mente da pessoa é uma bagunça constante, né? Essas coisas vão se acumulando, né? Esses conflitos interiores vão se acumulando, né? Então a pessoa vai ficando cada vez mais dolorosa por dentro, né? E aí essa ansiedade toda de buscar distrações e prazeres para aliviar essa dor, né? Vai se intensificando. Então não tem como você fazer. Se você é uma pessoa inteligente, não tem como você realmente, quando você comete algum ato errado, né? E não tem nenhuma repercussão. Né? Então o máximo que você consegue fazer é mentir para si mesmo e fingir que não tem e esconder, né? A sensação ruim. Então uma coisa mais útil de ser feita é você realmente, tá bom, realmente foi errado, admite que foi errado e fica com raiva da parte certa, né? Aplica a raiva a quem de fato é o culpado da história, né? E não as boas qualidades que você possui, né? Você não pode juntar tudo e falar eu não presto, porque não é injusto, é injusto isso. Você está sendo injusto consigo mesmo, está sendo injusto com as boas qualidades que você possui. Né? E você está sabotando a si mesmo dessa forma. Você está desfazendo todo o esforço, né, que foi feito ao longo do tempo para chegar a esse ponto. Você está destruindo tudo aquilo. Né? Então é injusto e é algo assim, é até desrespeitoso, sabe, para si mesmo e para as demais pessoas que te ajudaram ao longo do caminho, né? Para os seus pais, para os seus professores. Né, para todos os bons amigos que você teve, né, que se esforçaram para ajudar você a desenvolver essas boas qualidades. Aí você vai lá e fala, eu não presto. Né? Como não que não presto? Não fui eu que ensinei você a falar, a ser bem educado, ser respeitoso, ser honesto. Né? Como, quer dizer que aquilo que o pai ensinou não presta? É desrespeitoso até, se você pensar dessa forma. Né? Você está sendo desrespeitoso, supondo que você tem um mestre, né? Um professor, quer dizer que tudo que ele me ensinou não presta também? Não? Ele está falando que eu não presto. Porque as coisas que eles me ensinaram também estão aqui. Né? Aquilo que o Buda ensinou não presta, não? Eu não tenho noção do que o Buda ensinou, eu não adquiri valores, né? Eu não treinei a minha mente até certo ponto. Né? Então você não pode fazer isso. Sabe? É injusto e é desrespeitoso. Né? É desrespeitoso. Né? Então você separa, né? Não é eu não presto, né? A preguiça não presta, a raiva não presta, não, a inveja não presta, os ciúmes não presta, a confusão mental não presta, né? O medo não presta. São essas coisas que você foca, né? E aí você não fica só falando a respeito, você vê que não presta e você trabalha para se livrar disso. Tem essa noção bem clara, né? Isso é meu inimigo. Né? Esse padrão mental é meu inimigo. Você marca ele, né, e lembra bem lembrado assim. Qual é o problema? Né? O que é que esse padrão mental doentio, né, inábil me leva a fazer? Né? Você marca bem claramente, lembra bem claramente, né, para você não esquecer novamente. Né? Quando ele vier de novo tentar enganar você a agir mal, né, você lembra, fala, não, eu sei quem você é.
E eu lembro que você me fez fazer da última vez. Eu não vou mais seguir as suas instruções. Não vou mais cair na sua conversa. Né? Não vou, me recuso. Não vou fazer. E você luta contra. Né? Você luta com habilidade, com inteligência. Né? Você não tem como realizar essa luta se você não tiver... como é que chama? Qual que é o contrário de adversários? Amigos? Aliados, né? Você não tem como realizar essa luta se você não tiver aliados, né? Então, se você fala, eu não presto, você dispensou todos os seus aliados, jogou todos eles fora. Não? Eles que iam te ajudar a vencer essa briga, né? Então, você não pode falar, eu não presto, tem que ter respeito e gratidão, né? Pelos seus aliados, né? Que eles que vão realmente ajudar você a realizar esse trabalho, né? Eles que vão dar as fundações para você realizar o trabalho, para você vencer a raiva, né? Quem pode vencer a raiva? Inteligência vence a raiva. A paciência vence a raiva. Tem várias pessoas, tem vários aliados que são capazes de vencer a raiva, né? Então, vocês falam, vocês todos não prestam, vocês todos são lixo, vocês são muito vagabundos, vocês são idiotas, vocês são horríveis, vocês são as piores coisas que existem no mundo. Né? Tá bom, então tô fora, né? Então, como é que você... Não tem... Então, quem que vai fazer esse trabalho? Quem que vai vencer a preguiça? Né? Quem que vai vencer a inveja? Se eles não prestam, quem que vai fazer esse trabalho? Não tem ninguém ali, né? É por isso, né, que as pessoas ficam só obcecadas com culpa e vão ficando cada vez pior, né? Porque a culpa em si é uma manifestação da raiva, né? Ela tem essa característica da raiva, do ódio, né? Então a pessoa vai ficando pior, vai ficando pior, vai ficando pior, vai ficando cada vez mais psicótica, às vezes mais desequilibrada mentalmente. Né? E aí a pessoa acaba achando ela acaba achando alguma válvula de escape, né? Que em geral envolve agredir os outros, né? Quer seja verbalmente, quer seja sexualmente, quer seja de alguma forma que seja, fisicamente, financeiramente, interneticamente, né? Facebookicamente, todo tipo de coisa. As pessoas estão queimando de ódio por dentro. Né? Não é possível que as pessoas tenham, sabe, é uma coisa que se acumula ao longo desde a infância, né? As pessoas desde crianças são treinadas a odiar a si mesmas, vai aumentando cada vez mais, elas vão realizando más ações, né? Vão sendo criticadas desde criança, vão sendo agredidas desde criança, vão passando vergonha desde criança, vão acumulando vergonha, vão acumulando raiva de si mesmo, vão acumulando, vão acumulando más ações, más lembranças, né? Chega na idade adulta, é um porco espinho, né? Uma coisa, a pessoa é só dor e sofrimento, né? É só raiva e rancor, né? Então são pessoas dolorosas, né? Então se a pessoa a pessoa continuar, como é que chama? Renovando o ciclo, né? Isso só piora, né? Aí, ou a pessoa, como eu falei, a pessoa ou vai começar a manifestar isso, né, externamente, né? Vai começar a tentar achar alguma válvula de escape, né, para isso, né, que é alguma coisa que ela tem que para tentar aliviar essa dor e sofrimento. Ou ela trava por dentro, né? A pessoa começa a perder o equilíbrio mental, né? Começa a entrar em parafuso, começa a ficar todo tipo de problemas psiquiátricos, né, que a pessoa começa a ter, né? Desequilibra completamente a pessoa. Né? Então tem que ter atenção a isso. Né? Mas ainda assim, mesmo apesar de eu acho ser muito inteligente a estratégia do Ajahn Jayasaro, eu ainda acho mais interessante se as pessoas terem maturidade emocional, terem clareza de propósito, terem honestidade consigo mesmo, né? Serem capazes de ser honestos consigo mesmo, porque tudo isso para você realmente conseguir não usar a culpa ou raiva de si mesmo de hipótese alguma, só funciona se você tiver muita certeza, muita confiança em si mesmo. Né?
E essa confiança em si mesmo vem de honestidade consigo mesmo, né? Então a maioria das pessoas não tem nem o privilégio de ser honesto consigo mesmo porque elas estão perdidas em ilusão, né? Não é questão delas que elas voluntariamente mentem para si mesmas. Elas nem conseguem, elas não têm nem noção, né? Elas são iludidas, estão presas em todo tipo de fantasia, né? Elas não têm noção. Então não é fácil, né? Não é realmente algo talvez muito não muito realístico para a maioria das pessoas, né? Mas é bom ter essa noção, sabe? Que não é obrigatório, né? Se vocês progredirem até certo ponto, né? Vocês sentirem confiança em si mesmos, vocês sentirem confiança nos seus atos, sentirem confiança na sua evolução, no seu propósito, né? Chega um ponto que você consegue confiar, falar, ok, não, dá para... Eu não preciso mais ficar me agredindo, né? Eu sei qual é a minha intenção, eu sei que eu tenho confiança no meu comportamento, eu tenho confiança na minha boa intenção, eu tenho confiança no meu propósito, né? Então, sim, eu errei, é verdade. Mas tudo bem, eu não preciso ficar me agredindo. Mesmo se me agredir, eu vou continuar progredindo. Mesmo se me agredir, eu vou ficar mais atento para não realizar esse erro novamente, né? Porque eu realmente, sinceramente, não quero fazer aquele erro. Não tem ambiguidade a respeito, sabe? Se você tem essa visão clara de si mesmo, você tem conhecimento claro da sua própria mente, né? Você consegue enxergar se ainda há ambiguidade ou não, se ainda há desejos, como é que o Buda fala? Maus desejos, né? Desejos malignos, ainda estão habitando a sua mente ou não, né? Então, é muito bom você chegar a esse ponto, né? Porque tanto você se livra dessa questão da culpa, né? Passa a ser como se fosse um brinquedo de criança, sabe? Passa a ser que nem você falar para a criança, ó, escova os dentes que senão o bicho-papão vai te pegar. Aí escova os dentes, mas é uma coisa infantil, né? Quando você cresce, não, escova os dentes porque é bom ter os dentes limpos, né? Tem doenças e simplesmente é algo bom, né? É algo útil, é bom para mim, né? Não tem a ver com bicho-papão, tem a ver comigo. Isso é para o meu próprio benefício que eu escovo os dentes, né? Então, da mesma forma, né? Quando você cresce e fica adulto, né? Você vê culpa como uma coisa bem de criança, uma coisa infantil, né? Não preciso mais fazer isso, eu já tenho uma noção clara do que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar, quem eu sou, né? E tudo mais, né? Então, e é bom chegar nesse ponto, tanto que só a questão de se livrar da culpa já é um belo progresso, né? Mas isso vem com várias qualidades junto, né? Junto com essa questão, né, de não ter mais agressão interior, também vem uma liberdade, né? A pessoa fica muito mais espontânea. Ela fala abertamente, ela fala de maneira espontânea, ela não fica ensaiando discurso, ela não fica, sei lá, ela não tem medo de falar com ninguém, né? Que nem tá nos sutras, né? Quando o Buda fala, a pessoa que segue os preceitos, ela tem uma conduta limpa, ela não tem vergonha de falar perante uma assembleia, né? Ela chega e fala sem vergonha, ela não tem vergonha de mostrar a cara na rua, ela não tem vergonha de falar, ela fala a verdade, ela não tem culpa de nada, ela não tem preocupação, né, com relação aos atos dela, ela não está preocupada se alguém vai me acusar ou não, porque mesmo que alguém me acuse, eu sei que é mentira, eu sei que não é verdade, né? Então eu não tenho medo de ser acusado, né, porque não é que não vai acontecer, né? Vai acontecer, porque tem sempre alguém com inveja, tem alguém com raiva, alguém que não tem noção, alguém que enxerga tudo errado, né? E a pessoa bem te acusa. Mas tudo bem, eu não tenho medo, porque eu sei se é verdade ou não. Eu me conheço, né? Então é uma coisa que você vê muito no ensinamento do Ajahn Chah também, né? Sobre isso, né? Uma coisa que ele repetia incessantemente sobre esse assunto, né? Então é uma sensação muito boa, né? É algo muito, muito bom de se almejar a chegar a esse ponto, né? Mas enquanto não se chega a esse ponto, né? É uma boa estratégia você usar a culpa de maneira inteligente, de maneira sábia, né? Estrategicamente, né? Usa a culpa de maneira estratégica, né? Aplica a culpa no local certo, né? E aprende a separar, né, o joio do trigo, aprende a separar as boas e as más qualidades na mente. Isso acaba treinando também a sua capacidade de estar ciente de si mesmo, né? Se você tem essa noção, né, de que na mente existem boas e más qualidades, e aí quando você faz algo ruim,
Você para e vê, né? Quais são as boas qualidades que não participaram disso, quais são as boas qualidades, as más qualidades que participaram disso. Né? Você treina a ficar olhando para si mesmo, treina a ficar analisando, né? E prestando atenção, como é que minha mente funciona, onde é que eu preciso trabalhar, onde é que eu preciso melhorar, né? Onde é que já está bom, onde é que eu posso melhorar ainda mais. Né? Então você treina sati. Né? Então é uma boa estratégia, uma estratégia boa realmente. Né? Então é isso. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Qual a melhor forma de praticar o treinamento quando existe desânimo, torpor e negativismo na mente? Bom, se você usa a inteligência, usa o pensamento. Usa o pensamento para gerar um senso de urgência na prática, um senso de vencer a preguiça, de vencer o desânimo. Né? Procure alguma forma de pensar, né, que gere energia na mente. Ou pode ser energia assim, de fé no Buda, no Dhamma e na Sangha, ou energia o senso de urgência, né? Pensa na impermanência, pensa nas vantagens de ter uma mente saudável, pensa nas qualidades dos grandes mestres, né? Pensa, pô, eu gostaria de ter essas mesmas qualidades, eu não quero ser essa pessoa que eu sou agora, eu quero ser uma pessoa melhor que isso. Né? Então usa o pensamento, usa a inteligência, né? O padrão mental doentio, inábil e nocivo compromete a visão correta e a ação correta? Sim, qualquer padrão mental que distorce a verdade ou prejudica a capacidade da mente de estar clara, com certeza, né? Prejudica a capacidade de enxergar claramente, enxergar o que é certo e o que é errado. Né? Então, sim, com certeza. Por isso que eu falo, você tem que aplicar essas coisas com moderação. Né? Você não pode deixar isso passar do controle, né? Passar do limite. Né? Então, você sente raiva, mesmo quando você sente raiva das más qualidades, né? Você fala, vou ficar com raiva da preguiça. Ainda assim tem que ter moderação, né? Você não pode ficar obcecado. Né? Você tem que ter uma moderação, você tem que ter uma noção de que isso é uma ferramenta. Né? Sentir raiva da preguiça é apenas uma ferramenta. Né? Os monges praticam a contemplação do corpo, né? Então eles treinam a mente a sentir aversão ao corpo físico. Né? Só que mesmo isso tem que ser feito com moderação. Né? Se você fizer isso demais, você entra num estado doentio da mente. Né? Na época do Buda, os monges cometeram suicídio. O próprio Buda ensinou eles, né? O Buda ensinou eles a contemplar o corpo como algo feio, como algo repulsivo, né? Deu esse ensinamento, ensinou, falou, agora eu vou sair, vou entrar em retiro, né? Vou ficar 15 dias em retiro. Ele entrou em retiro. Quando ele voltou, metade dos monges sumiu. Cadê os monges? Se mataram. Então aí o Ananda pede para ele, seria melhor se você ensinasse uma outra forma de meditação, né? Porque isso está dando um resultado ruim, né? Esses monges estão exagerando, né? Então ele vai e ensina as pessoas a praticar Anapanasati, né? E outras práticas de meditação. Então tem que ter moderação, né? Não pode ficar obcecado com nada, né? Então qual a diferença entre confiança em si mesmo e narcisismo e egoísmo? Uma é hábil, a outra não é hábil. Uma leva a boas qualidades mentais e outra leva a más qualidades mentais. Né? Então não tem... Na verdade é o mesmo processo. Né? Alguns mestres preferem separar. Falam, não, um é desejo, o outro é chanda. Né? Eles usam uma palavra em Pali que é uma aspiração, uma volição. Então eu não vejo necessidade de fazer. Não, honestamente falando, é a mesma coisa. Né? Você ter autoestima ou ter narcisismo e vaidade é o mesmo processo. Né? A diferença está o quão intenso está esse processo. Né? Eu tenho uma autoestima assim absurdamente elevada, aí passa a ser vaidade, né? Passa a ser narcisismo. Né? Então a autoestima é um fenômeno suave.
né? Um fenômeno suave que não agita a mente, né? E também aonde você aplica, né, essa autoestima também é relevante, né? Então, se você tiver autoestima com relação, sei lá, aos seus bens materiais, né? Então, aí não é bem autoestima, isso é mais apego, né, a bens materiais, ou vaidade, né? Você tem deleite na sua aparência física. Isso não é muito autoestima, isso é mais vaidade mesmo, porque é um objeto impermanente, né? É um objeto impermanente, então não é um bom local para você se apegar, sabe? Você se apegar ao corpo físico, você se apegar a bens materiais, você se apegar a fama e renome, você se apegar a status, poder, você se apegar a popularidade, você se apegar a capacidade física, né? Tudo isso são coisas que não são muito bons objetos de autoestima, porque eles são impermanentes, né? E, em geral, quando você tem apego a esse tipo de coisa, é mais uma manifestação de vaidade, né, do que autoestima. Então você tem autoestima pelas suas boas qualidades mentais, né? Você tem autoestima pela sua paciência, pelo seu bem-querer, pela sua inteligência, pela sua boa vontade, né? Pela sua compaixão, pela sua paciência, pela sua amizade, etc., né? Esses são bons locais para você ter autoestima, né? Você ter apreço pelas suas boas qualidades mentais, né? Com relação ao mundo material, ao corpo saudável, uma casa confortável, em vez de autoestima ou vaidade, o mais útil é gratidão, né? Uma boa opção, em vez de usar essa ideia de é meu, como é bom que isso seja meu, né? Uma forma mais útil, né? Que não gera muitas quilessas, né? Gratidão. Então, com relação a si mesmo, as suas boas qualidades, né, espirituais, você tem autoestima. Com relação ao mundo material, inclusive o seu próprio corpo, você tem gratidão. Aí funciona bem, né? Não gera vaidade, não gera arrogância, nem narcisismo, né? Então, é isso. Uma pergunta, alguma coisa? Não? Então é só isso. Os kleshas e os samskaras também são muito comentados, né? Sim. As tendências, né? E os defeitos. E na prática espiritual, os samskaras como os kleshas, como é que nós podemos transformá-los? Tem Na uma... prática do dia a dia e na prática espiritual. Na verdade, em geral, é mais uma função da sabedoria fazer essa transformação, né? Então ela vê e acha formas mais úteis daquilo, sabe? Então é mais essa questão, tem um pouco a ver com criatividade também, sabe? Você vê que você fica impaciente numa situação recorrente do dia a dia. Quando tal coisa acontece, eu fico impaciente. Aí você usa a sua inteligência, fala, bom, então eu vou usar essa impaciência como uma prática. Então aquela exata impaciência, você trabalha justamente naquilo. Você não evita a situação, você não fala, eu vou evitar isso porque isso me gera impaciência. Não, eu vou ficar aqui mesmo e vou lidar com essa impaciência, né? Aí você usa a sua inteligência, você usa o seu bem-querer, você usa o seu pensamento, né? Às vezes é uma coisa muito mais silenciosa, às vezes não tem muito pensamento, sabe? Às vezes você, por exemplo, você fica impaciente, tem uma qualidade da raiva, né? Você simplesmente espalha bem-querer aqui no peito. Aí pronto, aquela passa, né? Então você aprende a desfazer aquilo, aprende a mudar aquilo. Aquilo era raiva e você vira bem-querer, né? Ou você usa o pensamento, também é uma boa. Também você usa um pouco de bom humor. Eu sempre usava muito bom humor, né? Quando ficava uma coisa, sei lá, tentava olhar o lado ridículo daquilo, né? Tá fazendo alguma coisa, aí não tá dando certo. Falei, essa vassoura. Peraí, vassoura, mas que diabo de vassoura é essa? Essa vassoura tá me sabotando, né? Essa vassoura tem vida? Não, a vassoura tá morta. Então quem que é? Não é a vassoura não, deve ser alguma outra pessoa, não é não? Você usa um pouco de bom humor, né? Você quebra aquele mau hábito mental, né? Então, mas isso é tudo, a resposta simples é sabedoria, né? Agora, como que essa sabedoria se manifesta é talvez a parte mais legal dela, que ela é imprevisível, né? Então ela pode manifestar na forma de bom humor, ela pode manifestar na forma de pensamento, né? De raciocínio.
ela pode manifestar de uma maneira mais silenciosa, mais direta, né? Indo do lado assim emocional, etc. Né? Mas é uma função da sabedoria, sabe? Você tem que dar espaço para a sua sabedoria se manifestar. Então você não pode, por exemplo, fingir que não está vendo. Se você fingir que não está vendo, você não tem... A sabedoria só funciona se ela fizer contato com o problema. Então, se você fingir que não está vendo, você não dá espaço para ela trabalhar. Então, a primeira coisa é olhar e realmente... estou com raiva. Estou com raiva. Vamos primeiro admitir a verdade. Realmente estou com raiva. Ok. Como que eu vou resolver isso? Né? Aí você só pergunta. Você pergunta e espera ver se a sua mente manifesta alguma inteligência ou não, né? Se ela manifesta alguma sabedoria ou não. Ou então, às vezes você pensa, você lembra de algum ensinamento de algum mestre, né, que ajuda a resolver aquilo. É uma coisa meio imprevisível, né? E isso que é a parte legal dela, porque justamente essa parte imprevisível é a parte mais agradável dela, que é sempre algo fresco, algo espontâneo, assim, bem bacana. Mais ou menos por aí. Ok? Só isso.